Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras. Parece que foi outro dia que eu gravei esse vídeo, gente, mas eu já tenho mais muito livro pra falar pra vocês. E juro, tem muito livro que eu favoritei aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar todos os links desses livros aqui no box de descrição. Eles estão disponíveis lá na Amazon e muitos estão disponíveis no Kindle Unlimited. Se você não assina ainda o Kindle Unlimited, clica nesse link aqui que eu vou deixar aqui embaixo. Você ganha 30 dias de graça pra testar. Mas bora pra esse vídeo que eu tenho muita leitura boa pra indicar pra vocês. Bom, mas então vamos lá, estou aqui com um caderninho de últimas leituras pra falar pra vocês. Gente, vocês estão preparados pra essa montanha-russa? Porque assim, é uma comédia romântica, é um dark. Aí eu volto pra uma coisa dramática. Aí eu vou pra um dark de novo. Aí eu vou pra um bully romance. Eu vou transitando assim ao longo do mês, que você fala, menina, tua cabeça virou uma salada de fruta. Mas enfim, primeiro livro, Triade em Chamas, da Tamires Barcelos. Aqui a gente vai ter uma continuação, que é da série Flames Wolves. Vocês estão cansados de ver eu falar de Flames Wolves aqui, então não vou me prolongar. É uma série de motoqueiros, tá? Basicamente, a gente vai ter um trisal aqui nesse livro, que é a Lily, o Ralph e o Jackson. O Ralph é um personagem que a gente já viu muito ali nos livros anteriores. Ele é aquele alecrim dourado, sabe? Da série. Todo mundo quer ver ele, maravilhoso, simpático, divertido. Enquanto o Jackson, ele era do clube inimigo. E a Lily, ela vai surgir ali na história. Eu gostei muito desse livro. Eu esperava um pouquinho mais no fato de que ela se envolve com eles, mas eu esperava que a autora se aprofundasse um pouquinho mais no relacionamento individual da Lily com cada um deles. Mas, no geral, eles se conectam muito. Tem muito essa coisa de trisal mesmo. Então, eu gostei das cenas hot, eu gostei da construção da história, eu achei emocionante muitas cenas. Tem cenas assim da Lily aparecendo que, sério, são maravilhosas. Todo o contexto da história dela é muito bom. Eu super indico pra vocês. E aí o segundo livro, né, dessa lista é Uma Farsa com Benefícios, da Bruna Palazzo. Esse livro é uma comédia romântica que lançou não faz muito tempo na Amazon e eu gostei muito dele, apesar de que, gente, não espere tanto assim da história, tá? É uma comédia romântica clichê, estilo Sessão da Tarde, não espere nada mais que isso. Eu me diverti, eu sinto que algumas coisas poderiam ser muito melhores trabalhadas, mas deu pra ver que a autora estava se divertindo escrevendo e que era isso, que ela não precisava se aprofundar em tudo. Eu gostaria, por exemplo, que o jogo de hóquei fosse mais presente na história, porque o protagonista ele joga hóquei. E aqui a gente vai ter o Lucas Blake e a Olivia, eles vão meio que fazer um acordo pra namorar ali de mentirinha, porque o Lucas, ele tem a imagem prejudicada atualmente na mídia, né? Uma ex dele falou muito mal dele numa revista, e ele é pai solteiro, e eles já se conhecem desde a faculdade. E eles estavam muito distantes, mas através do irmão da Olivia, eles se encontram assim pra fazer esse acordo e eles acabam tendo que conviver muito juntos por causa desse acordo. Inclusive, eles vão morar até juntos. Eu gostei muito, como eu falei pra vocês. Eu acho que vale muito a pena, sim. E aí, como eu falei, né? Aquela salada de fruta. A gente parte, então, de uma comédia romântica pra um livro pesadão e dark, que aí eu fui ler Incipit, da Leonor Carvalho. Esse livro foi muito comentado nas redes sociais, então eu tinha muito essa dúvida. Eu tinha curiosidade em ler, mas eu tinha muita dúvida de se ele era bom, porque ele tinha sido muito divulgado. Pessoas que realmente têm uma grande base de seguidores acabam influenciando ali as pessoas a lerem, a comentarem, a avaliarem, ou se realmente eu ia gostar muito. E eu fui fazer essa leitura. A Emília e o Dante, eles têm um ódio mortal um do outro. Tanto que eles realmente fazem um acordo mortal de que somente um vai sobreviver. Eles têm um passado, e a gente só vai entender sobre esse passado deles ao longo ali do livro, né? Porque a autora não dá tudo de mão beijada pra gente. No começo, inclusive, eu fiquei um pouco confusa com a quantidade de informações e vai e vem da história, porque ela tá no presente, tá acontecendo coisas, e aí volta pro passado, você vai entendendo como que se formou esse relacionamento deles, quem de fato é o Dante, quem são os amigos do Dante, o que que eles fazem. Então, nesse momento inicial, assim, até o quebra-cabeça começar a se encaixar, é muito confuso. Porém, depois eu curti demais. Quando as coisas foram fazendo sentido pra mim, eu fiquei muito imersa. E quando eu lembro desse livro, a coisa principal que me vem na cabeça é a química do casal e a forma, assim, explosiva e mortal que eles têm esse ódio um do outro. E esse amor anda junto, mas ao mesmo tempo eles sabem que não faz sentido o relacionamento deles. Eu gostei muito, eu super indico esse livro pra vocês. Ele é o primeiro de, acho que uma série, né, que a autora vai escrever. E eu tô bem curiosa pra ler os próximos. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de romance dark, tá? Mas dá uma olhada nos gatilhos, porque tem umas cenas pesadinhas. E aí, o quarto livro dessa lista é Bad Reputation, da Zoe X.
Pra quem não sabe, eu li Bad Prince e amei, né? Então eu fui tentar ler outros livros da autora, que foi a série Dark Hand, muita gente me recomenda aqui, inclusive já aviso pra vocês, abandonei, porque Indomável não curti tanto, cheguei até uns 70%, falei, ah não tá rolando pra mim, eu não vou ler a série inteira se eu não tô apegada. Eu sei que algumas pessoas já falaram que os outros livros eram ainda melhores e tal, mas eu resolvi abandonar, gente, não tem tempo a perder, entendeu? E aí, falei, não vou ler mais nada por enquanto, só que aí Bad Reputation tava na minha lista, porque é um bully romance, se passa no mesmo universo ali de Bad Prince, e eu fiquei bem curiosa. E como eu já li Bad Prince, eu tinha uma noção de como que a autora escreve ali o bully, né? E é bem pesado. E tanto que esse livro Bad Reputation, ele ficou bem famoso aqui nas redes sociais, porque o menino enfia a cara da menina no molho. E é uma cena muito, assim, marcante, né, gente? É uma cena muito, assim, falada. E aí, esse livro, quando ele vê esse boom, né, dessa cena e tal, essa cena eu já tinha... eu já sabia sobre essa cena antes mesmo desse burburinho todo na internet. Mas eu fiquei, assim, mais curiosa, sabe? Esse burburinho me deixou mais curiosa ainda pra ler. Falei, não, vou passar ele na frente das outras leituras e vou ler. E aí que eu gostei bastante, né, de revisitar esse universo de Bad Prince. Eu acho que a Zoe, ela consegue escrever bully de uma forma muito boa. Só que o que eu senti nesse livro foi que, quanto mais fundo você vai no bully, não que Conrad não tenha ido em Bad Prince, ele foi muito fundo, inclusive ele cavou uma cova de, sei lá, 2 metros. Quanto mais fundo você vai com os protagonistas, mais fica difícil de levantar eles depois. Por exemplo, o protagonista, né, masculino desse livro, que é o Mason, é o Winnie e o Mason. Ele, no caso, a Winnie namorava o amigo do Mason, só que esse amigo morreu, né, o Caleb. E aí todo mundo meio que culpa a Winnie pela morte do Caleb. E aí o Mason, ele simplesmente não pergunta nada pra Winnie. Eles tinham uma amizade, mas ele não quer saber a versão dela, ele simplesmente passa a culpa a ela. Tudo acontece por causa dessa falta de diálogo. Isso me irritou profundamente, porque ele faz coisas absurdas com ela ou permite que outras pessoas façam, acaba incentivando outras pessoas a fazerem, né, dando essa liberdade sem sequer dar ouvidos pra uma pessoa que era tão amiga dele. Então me irritou muito ao ponto de eu não conseguir redimir ele na minha cabeça. Eu tentei, por alguns momentos eu gostei da presença dele, eu gostei da história dele, mas assim, no final eu não consegui passar pano pra ele, gente. Foi muito difícil porque eu acho que eu claramente sinto isso com o livro, sabe? De chegar no final e pensar que a mocinha não devia ficar com o cara. Então, nesse ponto, eu fiquei bem incomodada mesmo. E aí a gente vai para um livro extremamente dramático, que é Todos os Seus Pedaços, da Jéssica Ribeiro. Esse livro vai contar a história da Emery, do Jack e do Dustin. Eu fiz uma resenha completa, não sei se já saiu ou se vai sair aqui ainda. A Emery, ela é casada com o Jack, ela mora em Boston. Ele tem uma carreira política, então ele tá tentando se candidatar, ele é um cargo muito importante. E o Dustin, ele é amigo do Jack e vem morar na casa deles a favor, né, do Jack. O Jack, então, concede ali um favor, porque o Dustin tá com problemas financeiros. E aí a gente vai descobrindo que o casamento da Emery é uma bosta. O casamento dela, gente, é completamente abusivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E o Jack, ele tem algumas coisas nele que ele tenta ser bom. Então, ele não tem muito entendimento de que o que ele tá fazendo é absurdo e errado. Ele acha que aquilo tudo é muito normal. E a Emery, por alguns momentos, ela até acredita nele, só que as coisas vão só ladeira abaixo. É um livro que foca muito nessa parte abusiva do relacionamento, nesse drama, né? Essa coisa pesada. Então, eu senti que, assim, teve poucos momentos felizes, apesar do Dustin chegar ali e dar uma atenção pra Emery, né? E de você ver como eles vão criando esse laço. Apesar de não ter uma traição no livro, tá? Então não fique esperando por isso, que não vai ter. Mas a parte boa eu acredito que vem no ato 2, porque esse ato 1, gente, foi só tristeza e choro. E aí, então, depois de Todos os Seus Pedaços, a gente vai falar 2 livros de uma duologia que eu li. E o primeiro livro dessa duologia que eu li, da duologia Príncipes do Submundo, é o livro Incontrolável, da Jéssica Luiz. Gente, 2 autoras aqui se uniram para escrever essa duologia, e esse primeiro, então, é da Jéssica Luiz, aqui a gente vai conhecer a Megan e o Damon. O Damon, ele tem um irmão mais novo, que é o Stefan, e a Megan, ela tem uma irmã mais velha, que é a Nicoline. Então, assim, esses 2 livros vão contar a história desses 4 personagens. Só que esse primeiro, então, a gente vai conhecer o Damon e a Megan, mas vai ver que ela tem ali esse relacionamento complicado com a irmã. O Damon, em contrapartida, é muito próximo do Stefan. O Damon e o Stefan, eles meio que fazem parte de uma máfia, que são os Falcões da Noite. Eles eram órfãos, mas eles foram levados para casa de um casal que comandava essa máfia, então eles foram criados ali nesse ambiente. Eles foram criados com muito amor, mas também para comandar, né, com pulso firme, para comandar essa organização quando eles crescessem e atingissem essa idade. Tem essa questão grega na história. Eu gostei muito dessa questão grega na história. Eu fiquei relutante no início se eu ia gostar ou não, porque eu não sou muito fã de mitologia grega, quando tem essas coisas muito presentes e muito associativas
negativas no livro, mas eu gostei demais, valeu super a pena. E esses livros, tanto esse quanto o segundo, né, eles são bully romance. A gente tem ali várias cenas de intimidação, principalmente do protagonista com as mocinhas, porém, é meio que um relacionamento cão e gato, tipo, a Megan e a Nicoline, né, que são as protagonistas dos dois livros, elas não ficam quietas, sabe? Elas revidam de alguma maneira, principalmente a Nicoline, mas elas estão sempre ali em movimento, não é uma coisa que só elas sofrem, não é aquele bully romance em que a mocinha vai ficar completamente quebrada, destruída. É uma coisa mais divertida, não é uma coisa mais pesada, como a gente tá acostumado a ler em muitos bully romances. E aí o segundo livro, que é o Irreparável, como eu falei, vai contar a história do Stefan e da Nicoline. Aqui a gente tem um pouco mais de drama, né, entre aspas, porque a história da Nicoline é pesada, mas também a gente não perde o lado leve, porque eles são muito cão e gato. Eles são, inclusive, acho que mais cão e gato do que o primeiro livro, e eu gostei muito, gente, sério, essa duologia foi uma surpresa tão grande esse ano pra mim, porque eu não esperava. Eu sabia que eu ia gostar, eu tinha grande chance de gostar, eu sabia que tinha um bully romance, eu já tinha visto ali alguns comentários sobre, não tinham me indicado essa série, essa duologia com tanta força, e eu amei tanto que eu preciso dos livros físicos na minha estante, sabe? Eu queria autógrafo das autoras, sério, eu amei. Eu não sei se elas escreveram de fato, sentaram e fizeram tudo em conjunto, se cada uma escreveu seu livro, porque é tudo tão parecido, não parece que é escrita de duas autoras diferentes, sabe? Parece que é uma escrita em conjunto, mas elas cada uma deram o seu nome para cada livro, né? Não tá o nome delas nos dois livros, então eu não sei como que foi escrito, mas eu gostei demais, vale super a pena se vocês ainda não leram. E aí, depois disso, eu fui ler um livro que tem um nome muito parecido com o livro que eu já citei nessa lista, que é Todos os Meus Pecados, da Nina Queiroz. Esse livro também já estava aqui na minha lista há algum tempo, ele conta a história da Trent e da Morgana. A Morgana, ela é filha de um pastor e ela vai estudar dança em uma faculdade, e lá ela vai conhecer o Trent e os amigos dele numa fraternidade. Nessa premissa, né, a gente tem então uma filha de um pastor e um bad boy. Só que aí você se pergunta, você fala, mas o bad boy vai mudar pela mocinha. Não, gente, aqui não é bem assim, eu falo muito mais sobre isso na resenha, mas a gente tem uma mocinha que vive presa sobre regras e ela quer liberdade, ela quer viver, ela quer experimentar as coisas, e então ela começa a sair furtivamente pra fazer isso e ela vai sofrer consequências. Então ela vai passando ali por situações de risco, onde o pai dela pode descobrir que ela saiu e ela vai sofrer retaliação dele. Só que eu achei que algumas questões, principalmente relacionadas a drogas, não foram muito bem abordadas nesse livro. Eu achei que a autora trabalhou de uma forma muito superficial, embora eu não ligue, né, pra esse ambiente de drogas, fraternidade, sexo, putaria e tal. Eu gosto muito desse tipo de história que traz essas coisas pesadas, só que ela não traz nenhuma consequência. Eu já li livros muito mais pesados, darks, e que trazem a droga ali, que traz o vício, que traz, enfim, gente, a consequência ruim mesmo de usar aquela droga, mas aqui ela simplesmente não aborda nada disso, tipo, eles usam drogas e é legal e tá tudo certo e, enfim. Então, nesse ponto, eu não curti a história. Eu gostei muito, assim, da história da Morgana, né, do que ela percorre ali pra se libertar do pai. Eu achei o final conveniente, não achei lá aquelas coisas. Então, assim, foi um livro ok, tá? Não foi um livro que eu amei, mas foi um livro ok. Eu não super me apeguei aos personagens, mas eu fiquei envolvida ali conforme eu tava lendo. E aí a gente vai pra uma série. Em contrapartida, gente, eu amei essa série, mas eu amei num grau. É a série Off Balance, da Lúcia Franco. Num geral, os primeiros livros eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas pros 3 primeiros livros e o 4 e o 5 eu dei 5. Aqui a gente tem uma série muito polêmica, tabu, que vai trazer aqui uma ginasta de 16 anos que vai se envolver com o treinador dela de 32. Se você já não gostou disso, por favor, não leia, porque isso envolve praticamente a história toda. E o livro, ele tem muito a questão da ginástica. Como eu já falei na resenha, ele foca muito no treino, muito nas dores. Eu gostei muito, muito mesmo de tudo que ela trabalhou aqui, apesar de ter essa questão da traição também, porque o Kova, ele tem uma namorada, então tem isso ainda também que percorre o livro. Fora que tem essa questão de relação de poder, né, porque ele é o treinador e ela é ginasta. Ele, inclusive, é amigo do pai dela. Então, assim, tem muitas questões problemáticas, mas eu amei demais essa série. Eu devorei em 5 dias os 5 livros. Então, se vocês ainda não leram, e os livros não são curtos não, tá? Eles têm em torno de 500, 600 páginas. Gente, é sério, eu lia tipo um livro por dia. Era uma coisa de louco. Se vocês ainda não leram e tiverem a chance de ler, deem uma chance. Eles estão disponíveis somente em inglês, tá? Então já tô avisando aqui. E aí a gente vai para um livro que é o livro Dateless, da L.A. Casey. Esse livro tava na minha lista também há muito tempo, que é o primeiro livro da série Collins Brothers. Pra quem leu Slater Brothers há muito tempo atrás, quem era fã da L.A. Casey, levanta a mão, entendeu?
tenho carteirinha e tudo de fã. Mentira, não tenho. Mas assim, se eu pudesse na época eu teria. Eu fiquei muito feliz em poder revisitar, né, os personagens e ver de novo, assim, algumas pessoas que eu adorava. Aquela escrita humorada da Elia Case, aquela coisa de que ela fala umas coisas muito divertidas nos diálogos. Só que eu fiquei incomodada. Ao mesmo tempo que eu gostei muito da história do... Aqui eu não anotei o nome. Ah, é o Dante, que é o filho do meio ali dos Collins. E eu não lembro o nome da mocinha agora, gente, vocês me perdoam. Mas ela sai de uma fazenda no interior, ela vai pra cidade, ela vai trabalhar na oficina da família ali. Na verdade, ela se muda pro apartamento do lado do Dante. O Dante acaba oferecendo ali uma entrevista pra ela, porque eles estão precisando de uma secretária na oficina do pai dele. E ela passa na entrevista e tal. Só que ela tem um problema auditivo também. Então é algo que a autora trabalhou muito bem, inclusive, na história, sobre essa questão auditiva dela. Eu achei bem interessante. E ela também tem um pai que era abusivo e um ex também que era abusivo. Então fica ali pairando no ar aquele mistério de que eles podem surgir a qualquer momento. Ao mesmo tempo que eu gostei muito da história dela, eu achei muitas cenas divertidas, mas também tem essa parte mais intensa e dramática, né, por causa desses abusos que ela sofreu, medo dessas pessoas voltarem na vida dela, tentando levá-la de volta. Ainda assim, eu achei que a autora passou um pouco do ponto em alguns momentos. Eu não sei se eu que amadureci demais, porque eu lembro que quando eu li Slater Brothers, eu li numa época da minha vida que tudo era muito novo nesse mundo de romance adulto, né, e tal. Eu não sei se eu via com outros olhos, porque eu achei algumas cenas muito infantis. Eu achei algumas cenas, alguns diálogos muito bestas. Então, alguns eu achava divertido, outros nem tanto. Então, sei lá, eu achei que passou um pouco do ponto, sabe? Eu achei que algumas situações também foram muito forçadas, muito, sei lá, estranhas. Então, gente, de verdade, esse foi o livro que eu dei 2 estrelas esse ano e eu não esperava eu ler um livro que eu desse 2 estrelas, porque geralmente quando eu ler um livro e dou 2 estrelas, eu abandono. Eu já nem dou. Eu já avisei isso aqui pra vocês, inclusive. Se eu for dar 2 estrelas, eu já nem termino. Só que eu gosto muito da Elia Case e no fim eu gostei da história, mas foi difícil terminar esse livro, viu? E por último, mas não menos importante, eu li 2 livros da série Royals of Forsyth University, que é uma série que eu gosto muito, já fiz resenha aqui no canal. Eu li as continuações dos Dukes, eu tinha lido o primeiro dos Dukes há muito tempo atrás, acho que foi ano passado. E aí eu dei uma pausa porque foi um pouco frustrante. Apesar de eu gostar muito dessa série, esse primeiro livro dos Dukes foi meio decepcionante pra mim. E aí eu falei, não, preciso voltar a ler, porque eu quero muito continuar. Então a Natália, minha amiga, falou, Rafaela, o livro dos príncipes é muito bom, e para eu chegar no livro dos príncipes, eu precisava passar pelos outros dos Dukes. E que bom que eu resolvi pegar de novo essa série para ler, porque o livro Dukes of Madness, que foi o 5º livro da série, foi maravilhoso. E o livro Dukes of Peril foi perfeito. Esses 2 últimos livros da série foi muito bom. Teve um crescimento, sabe? Você vê as coisas acontecendo, as reviravoltas, as cenas hot. Gente, essa série é muito boa. Só que assim, essa série é pra quem curte romance dark, mas um dark pesadão. Porque geralmente as autoras põem lá uma lista de gatilhos. Ah, vai ter isso, vai ter abuso não sei do que, vai ter consentimento duvidoso, vai ter não sei o que lá. E às vezes os gatilhos não necessariamente são com as protagonistas. Às vezes eles permeiam a história, às vezes eles são citados, às vezes a personagem fala, ah, aconteceu isso com fulano, ou aconteceu isso no meu passado. E não, gente. Aqui, quando elas colocam essa lista de gatilho, é porque geralmente os protagonistas vão fazer com a protagonista durante o livro, entendeu? Então, os gatilhos, eles são gráficos, eles são bem descritivos, as cenas são muito pesadas. Então, se você não gosta, como eu já falei, nem dê uma chance, nem lê, porque não vale a pena. Agora, se você gosta, não digo gosto, né? Tolera, você consegue ler, mesmo não passando pano, mas você consegue ler, então eu acho que vocês vão super amar, porque a história é muito boa, toda a parte psicológica, a parte de sentimentos, o harém reverso, o bullying mesmo, é muito bom. Sério, é muito bom, é muito impactante, você fica ali surtando durante a leitura. E é isso, meus amores, me conta aqui embaixo quais dessas leituras vocês gostariam muito de fazer. Se vocês já leram algum desses livros, eu vou adorar conversar com vocês. Beijos e até a próxima e tchau, tchau!